Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre sticking point e faixa de joelho, dois grandes desconhecidos no treinamento. Sou Hugo Quinteiro e comigo tenho Cecília Zick. Tudo bem, Cecília? Olá, Hugo. Tudo bem? Olha, eu acho que esse tema vai ser muito interessante, viu? Hoje é um dia que a gente quer apresentar umas coisas que justamente são desconhecidas e como que não ter sabido disso até hoje pode ter deixado a tua evolução desnecessariamente lenta, né? Ou mesmo treinos que podem ter corrido mal por não entender o que a gente vai explicar hoje, não é isso? Com certeza. Acho que o que menos se fala por muito é o sticking point, né? É um termo até que a gente nem utiliza ele com alguma tradução em português, né? Se fosse traduzir, seria algo como ponto grudento ou algo assim, né? Zona grudenta, né? É onde fica, não é entalado, mas assim, onde você fica preso, né? É, Stick é ficar ali fixo, preso. e, e isso tem a ver, né, com exatamente esse momento de cada movimento, né? Então, todo o movimento, principalmente do powerlifting, onde isso é mais profundamente estudado e as metodologias de treino buscam soluções para minimizar isso, né? O minimizar ou levar a carga com que este fenômeno ocorra a cada vez patamares mais elevados. Mas, de maneira simples e resumida, é um ponto da trajetória do movimento na fase concêntrica, ou seja, depois que a barra saiu no peito do supino, depois que você foi lá embaixo no agachamento e mais ou menos na passagem do seu joelho. Desculpa. Na Respira. passagem. Na Teve um passagem da barra esforço pro do seu ar. joelho. E retomando após um pequeno engasgo, é um momento, né? Falei do supino, falei do agachamento e do terra, onde a barra passa mais ou menos da altura do joelho. Esses três momentos têm uma situação em comum. O músculo agonista, ou seja, o principal do movimento, ele está trocando de musculatura. No supino, você sai de uma fase mais peitoral do movimento e vai para uma fase mais triceptal do movimento. Ou seja, o tríceps passa a fazer mais força. No quadríceps, é uma situação onde o glúteo posteriores deixam de fazer mais força para o quadríceps fazer mais força, né? Proporcional ao movimento, é uma fase. E o terra, a mesma coisa. Os posteriores e glúteos estão fazendo mais força e quadríceps passa a fazer mais força. Esta fase, existe um ponto nisso onde nenhuma das duas musculaturas estão na posição ideal de gerar mais força. Elas não estão no melhor ângulo possível para gerar o máximo de força possível. Então, este ponto você caracteriza, quando você está próximo da máxima, com uma perda de velocidade angular. Ou seja, a velocidade que sai no peito, né, no caso do supino, pense em supino, ela vai sair numa velocidade mais alta, ela passa por esse ponto, a velocidade diminui, mas para finalizar, depois no final pro tríceps, ela volta a aumentar.
Mesma coisa isso acontece no agachamento, nas fases, mesma coisa isso vai acontecer no terra, né? Então, você tem essas três fases, né? Esses três momentos, três sticking points em momentos diferentes. Ou seja, a gente poderia dizer que é um momento de transição que Sim, vai em qualquer exercício e que a gente vence fácil em cargas, que a gente já tenha força, né, para que esteja numa força moderada. é um E aí, percentual de cargas menores, sim. e aí ela se torna tão próxima do teu máximo de força que é o lugar em que você vai stick, que você vai entalar ali, você vai ficar preso ali, né? Você vai ficar preso naquela fase. Ali é um movimento em que, principalmente ali para quem está atleta, né, que quer aumentar a carga e é para isso que treina, é onde o atleta tem que ter ali a melhor técnica possível, não é? Erros técnicos ali complicam, não é isso? Não só isso, mas também pode acontecer com cargas com percentuais menores da carga, por exemplo, quando você está treinando até a falha. A velocidade começa a diminuir nesta faixa, nessa fase do movimento, né, nessa amplitude do movimento, e normalmente a falha vai acontecer nesse sticking point, vai chegar no sticking point e vai falhar, né? Não vai finalizar o movimento, porque é inerente, é uma característica do movimento humano, né, desse sistema de musculaturas onde que nós temos, né, que a musculatura fica para fora do osso, né? Então você tem um sistema de alavanca menos eficiente, por exemplo, que você tem de um crustáceo, né, que o osso fica para fora e a musculatura dentro. Isso consegue se gerar muito mais força por massa muscular. Mas essa nossa característica faz com que o músculo puxe o osso por fora e tem essas fases onde ele não está na melhor angulação possível, e isso faz com que ele não gere toda a força que conseguiria por uma questão angular, é por uma questão de alavanca mesmo. E aí, Então, quando você tem duas musculaturas nessa mesma, né, duas musculaturas que são as responsáveis pelo movimento, e ambas delas, na mesma fase do movimento, não estão no melhor ângulo de alavanca e gerando a melhor potência muscular, você tem a formação, né? Você tem o fenômeno visual do sticking point, seja quando você está próximo da máxima, seja quando você não está próximo da máxima, mas está perto da falha. Né? então deixa eu fazer uma pergunta. Vamos falar, por exemplo, do agachamento. Aí você tem o sticking point, que é quando a pessoa termina de descer e começa a subir de volta, né? Sim, E é na tem subida. aquele ângulo, aquela posição em que a gente vê que rola uma desaceleração, né, para vencer Uhum. o sticking point, para depois conseguir subir e a pessoa acelera de novo. Isso vai acontecer só se o agachamento for fundo ou se a pessoa não chegar a bater a paralela também vai ter. Como é que é isso? Explica para as pessoas. Então, como eu falei, e espero que já tenha ficado claro nesse sentido, é um momento em que ambas as musculaturas não estão no melhor ângulo, né? Ou com uma alavanca que não seja muito boa para gerar força. Qual vai ser essa altura? Aí é o que o tamanho do depende, porque são músculos diferentes, em indivíduos diferentes, em tamanhos de ossos diferentes, em posições de encaixe diferentes, né? Nenhuma cápsula articular é igual a outra de pessoa para pessoa, existe uma grande variação, né? Existem pessoas de 1,40 m, existem pessoas de 2,20 m, né? Então, tudo isso influencia, e pessoas com fêmur maior, fêmur menor, mesmo pessoas de mesma altura
vão ter segmentos corporais diferentes, então cada um vai ter um ângulo diferente que isso vai acontecer, né? Cabe ao bom treinador saber identificar qual é esta fase de cada um, até porque a gente entra num outro ponto, né? Já começando a introduzir um outro ponto, que é treinar estas fases, né? Fazer exercícios que contemplem esta fase do movimento, né? Esta fase ou fase um pouquinho antes ou um pouquinho depois, né? Então, saber identificar aonde ela está é um primeiro ponto e entender que ela está num ponto agora e mesmo o mesmo indivíduo, dependendo da maneira que ele for treinado, pode mudar esse ponto também. Então, tem toda uma questão de variabilidade interindivíduos e intraindivíduos. O próprio indivíduo pode sofrer alterações disso com o processo de treinamento, esse ponto, essa angulação. O que dá para cravar com certeza é que ele não vai deixar de ter, porque isso é inerente da característica das alavancas do movimento humano. Ou seja, não adianta, só para eu entender, hein, gente? Não adianta eu achar que já que o meu sticking point é mais baixo, não adianta pensar que se eu só agachar mais alto eu vou me livrar do problema e conseguir agachar mais peso. Não é isso? Não, você vai agachar mais peso porque você está fazendo menos amplitude. Quanto menos Mas não amplitude você fizer. point, não é? Não adianta tentar não chegar nele, né? Sim. Primeiro que normalmente você vai fazer um agachamento muito alto, né? Porque o agachamento chega a 45, né? Um pouco menos de 30 a 45 graus em relação à paralela do chão. Então, você está falando em algo elevado, né? Sim. Ou seja, todo mundo vai passar por um sticking point, né? Sim, sim. Não é. Faz parte, como eu disse, faz parte da natureza humana. Eu vou fazer uma única ressalva que é importante, mas eu vou mostrar o quanto ela é específica, né? No powerlifting equipado, certas situações você consegue ver que com o uso do equipamento e modelos de treino, por causa do equipamento, você consegue fazer com que o sticking point deixe de existir. Por quê? Porque a compressão é tão grande do macaquinho, do suporte, e a maneira com que foi treinado, que isso deixa de existir. Então o movimento passa a ser a descida é lenta, a subida é igual, entendeu? Assim, você não vê essa mudança porque é possível ser feito isso com um macaquinho de suporte. Mas entenda o quão específico é isso, né? A gente está falando de atletas altamente treinados de nível mundial no uso do equipamento no powerlifting. O resto tudo tem. Tá, Né? então a gente pode chegar à conclusão, e essas perguntas eu fiz para chegar até aqui. Se ninguém nunca mencionou a palavra, né, ou quer dizer, a expressão sticking point para você, e você já treina há algum tempo, olha como um conceito, né, a explicação e a observação de um fenômeno tão importante deixou de te ser apresentada. E isso faz diferença, porque eu já falei em outros episódios, né, Hugo? O treinador é você, a médica sou eu, mas eu é que digo. Se a pessoa não se envolve nos porquês dos exercícios que ela faz no treino dela, assim como se ela não se envolve em saber por que ela toma um remédio, qual o nome do remédio, qual o exame que ela faz, ela está sendo negligente consigo mesma, porque a pessoa tem que se envolver no processo, ela tem que entender o que ela está fazendo, principalmente numa coisa que toma horas da semana dela. Então, se você até então nunca tinha sido apresentado esse conceito, tá aí para você, você já tem mais uma ferramenta
para você encarar o seu treino de uma maneira mais aprofundada. É, seja pelo ponto que eu costumo dizer, seja pela preguiça, sabe? Para o tempo que você está ali na academia ser o melhor e mais aproveitado possível, né? Para você não estar ali perdendo tempo, para você ter mais tempo para você. Então, estar ali o mínimo possível para o maior resultado possível dentro do objetivo que você quer. Então, se você está ali e não tem claro o objetivo, não está pensando na forma de ser mais eficiente possível, você está ali por protocolo, você está ali perdendo tempo. Você não sabe o que você quer. E você não. E tanto faz o tempo que você está ali, você não está valorizando o teu bem mais precioso e escasso, que é o teu tempo. Né? Então já começa o pensamento por aí, né? Sejam preguiçosos. Para ser preguiçosos para treinar, você precisa ter o máximo de resultado possível com menor quantidade de tempo dentro de uma academia. E para você ser isso, você precisa ser o mais eficiente possível, né? Não existe aquela coisa do eu vou treinar mais do que fulano. Eu vou treinar melhor, né? E melhor não necessariamente precisa ser mais tempo. Vamos trocar a noção da preguiça, né, que a gente associa com a pessoa que não mexe, trocar preguiçoso por ineficiente, né? Não, Exato. não tenho preguiça de ir treinar, mas você vai lá e você faz, você não tem preguiça de ir treinar. Mas chega lá, você não progride a carga, faz o descanso mais longo, o dia que está cansado não treina, repete, faz uma planilha completamente aleatória de exercícios, não é treinado por ninguém. Isso é ser ineficiente. Não adianta você ser super ativo se você está sendo ineficiente. É bom você usar a preguiça a seu favor, né? A preguiça de perder tempo. Sim, e é uma coisa, assim, eu vejo pessoas que têm muito mais disciplina e motivação que eu, sabe? Muito mais. Mas assim, é bizarro, porque você olha o cara, você vê stories, o cara tipo 7 horas da manhã postando bicicleta, tá pago, vai pra academia, faz e não sei o que, dietinha e tal. Aí você olha o corpo do cara, tá a mesma coisa que há 5 anos atrás, as marcas estão a mesma coisa. Aí você fala assim, cara, eu não sei como é que consegue. Porque assim, eu não tenho essa. Sabe, se eu não tô vendo evolução, se eu não tô vendo nada, se eu não tô pensando em um jeito de fazer melhor, economizando tempo, cara, eu tô perdendo tempo de vida, né? Eu não tenho essa. Sabe, a gente tem lá com sorte 8 décadas de vida. Então, eu já passei metade. Né? Então, assim. No mundo fitness, eu ouso dizer, é pior você ser ineficiente do que preguiçoso. Excelente ponto. Excelente ponto. É para anotar isso aí. Melhor ser pior ser ineficiente do que preguiçoso. O que é um preguiçoso focado, né? Em resolver o problema dele. Pelo amor de Deus. O preguiçoso com disciplina, né? Assim. Tá lá fazendo coisa à toa. O preguiçoso com aquela disciplina. Eu vou fazer isso e quero ver um jeito de fazer da melhor forma possível para ficar o mínimo de tempo possível. Né? Isso é engraçado que essa forma de pensar ela veio não foi direto do esporte, mas foi meio muito com paciente praticamente, né? Que são pessoas que precisam do exercício para uma determinada coisa. Então o cara é obeso, foi ex-obeso, ou é diabético, foi diabético. Então assim, o cara entende, cara, isso aqui é o meu remédio. Não adianta eu não tenho que gostar, eu tenho que fazer, né? Então a pessoa vai lá e faz por isso, e é bem isso, ela quer ser o mais eficiente possível para, tipo, ao invés de 4, eu consigo treinar só 3 dias, ou ao invés de eu fazer uma sessão de 1 hora, posso fazer só de meia, né, meia hora, 40 minutos, entendeu? Então,
é nesse pensamento que eu vou, então, tentando levar o treinamento de alto nível. Né? O que Olha, é o mínimo que você precisa, o que é um exercício que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E entender o sticking point é entender uma característica humana que é inerente a seres humanos e que você precisa lidar com isso, né? E aí tem basicamente duas formas. A primeira forma é você aumentar a velocidade com que você sai de cada região inferior, né? De ponto inferior, por exemplo, no terra a velocidade maior que a barra sai do chão, no supino a velocidade maior que a sua barra sai do seu peito, no agachamento a velocidade maior que você sai lá do ponto inferior do agachamento. Então, se você aumentar essa velocidade, consequentemente você vai conseguir passar esse ponto perdendo a mesma quantidade de velocidade, mas não falhando, né? A velocidade não virando zero. E o segundo ponto é você aumentar a sua capacidade de força de passar por esse ponto. Ou seja, se você falhava ali no supino com 100 quilos, é você fazer um exercício a partir dali de aceleração zero, tentando fazer 105, 110 quilos, porque aí a coisa tende a você levar esta marca cada vez mais adiante, né? Esse ponto de falha a números cada vez maiores. Então você tem duas formas, basicamente, de, eu diria, empurrar a carga mais para frente do que esse fenômeno acontece. Esse é o segredo do jogo aí. agora posso falar? Deixa eu falar Não. uma coisa, hein? Agora, escutem. Se você não conhecia o sticking point, ninguém nunca lidou com esse fenômeno do treino, né, do movimento com você, seja o supino, seja o terra, enfim, você diz que você está ali estagnado nas tuas cargas, que você coloca 5 quilos a mais, pronto, já não faz, já falha. Aí você diz, eu estou insistindo nisso há 6 meses, estou estagnado. Se você não conhecia nada disso do que a gente falou, entenda que a ferramenta, a cura, o remédio para o teu problema está em periodização de treino. Periodizar treino é escolher exercícios que prestam-se a resolver os problemas nos momentos específicos, nas fases de movimento. Não basta você simplesmente ir buscar fármacos para resolver um problema que não é químico. Era isso que eu queria dizer. É, dá pra gente fazer um outro episódio só falando sobre isso, mas de maneira geral, as pessoas falam em estagnação sem saber o que, onde e como está essa estagnação. Então ela é tão subjetiva pela falta de conhecimento de que ponto ela está. Então, assim, você percebe que a queixa muitas vezes está nisso. Eu estou fazendo tantas coisas que eu não estou sabendo, não estou sentindo uma melhora compatível com a quantidade do esforço. E isso fica claro que se chama, né? Se fala estagnação de treino, mas é falta de planejamento, né? Então, assim, a culpa é do treinador, né? Ou de quem está fazendo o treino, que às vezes a própria pessoa faz, né? E quem nunca estagnou, né? Por limitação própria, né? Não, Foi tudo bem. aprender a fazer, mas é complicado. Então, entenda que isso é algo para um profissional, e entender o que é profissional não é um cara que simplesmente tem um diploma, porque eu tive 2 aulas de musculação na faculdade, uma teórica falando dos aparelhos, uma prática mostrando os aparelhos. Foi isso que eu tive. E não é Sensacional. diferente. E não é diferente até hoje, né? Nossa. Então, assim, se você tem 2 aulas sobre uma coisa que é um tema enorme, você foi nem introduzido ao assunto. Então, a partir daí, você dizer que o cara é profissional, que ele tem um curso universitário, né? Na especialização, eu tinha 10 horas
para falar disso tudo. Então o cara teve 10 horas disso. É formação? Não, não é. No máximo, uma outra forma de demonstrar, 5 horas de conteúdo, 3, 4 de prática, tchau e benção, tá aí, é especialista em musculação. É isso, né? É o Pode. treinamento de força. É assim, Então, gente, agora deixa eu só falar, não quis dar nenhuma noção pejorativa à estagnação, não. Acontece, e aí é um momento de rever a trajetória, ou porque realmente chegou a um ponto em que resolveu o problema, hora de resolver outro. Tá bom, tá? Eu não quis dizer assim que se você estiver estagnado, você é uma pessoa horrível, não. Eu não, só estou não, dizendo acho que que tem não, que ter ferramenta. não, não E que a passou nisso, mas a questão gente, é se estagnou, se está sentindo estagnado, é o que, onde, como, e aí, Hugo, para né? falar da faixa de joelho, porque senão a gente não chega nela enquanto o É, nosso ouvinte aí, está prestando atenção. Não, você vê que as pessoas usam faixa de joelho para tentar vencer esses sticking points sem bem saber como funciona? Como é que é a faixa de joelho? a faixa de joelho, ela, ela faz com a força elástica o que faz a lei de Hooke, né? Uma lei física, né? Quando a mola é deformada por uma força externa, a mola nesse caso é a faixa, uma força elástica restauradora passa a ser exercida na mesma direção, mas no sentido oposto. Ou seja, quando você passa a faixa de joelho e você começa a descer, a faixa vai esticando. Logo ela vai acumulando força elástica, né? Vai ficando mais apertado no seu joelho. Quando você chega embaixo, a tendência é que aquilo te devolva esta força para cima. Obviamente que isso, para ser feito visando a maior carga, existe técnica para isso, né? Você utiliza de outros artifícios para maximizar a propriedade dessa força elástica, por quê? Porque se você desce de maneira muito lenta, essa força que está se acumulando começa a dissipar, né? Então você não tem a mesma força para subir do que você teria se você fizesse parte desse movimento em uma velocidade angular maior. Mas as pessoas usam para vencer maiores resistências. E isso entra, né? E aí começa desde as perguntas mais comuns, né? Por que utilizar, né? Basicamente é para levantar mais peso, mas eu vi isso em mundial competindo, tinha uns senhores idosos, essa história vale a pena ser contada. E nós estávamos lá, né? Porque assim, campeonato de powerlifting com faixa de joelho, antes de você entrar no tablado para competir, né? O tablado de competição, próximo a ele, logo na entradinha, ficam umas cadeiras. Tá? Para quê? Para os atletas que estão indo agachar com faixa de joelho, eles sentam ali para fazer a passagem de faixa. Seja a própria pessoa fazer, seja o treinador. Então foi aquelas cadeiras ali. E eu estava sentado ali, né, na filinha com a galera e conversando com um amigo meu. Aí o senhor tomou-lhe à frente e disse assim: desculpa perguntar, é que vocês estão falando numa língua parecida com meus vizinhos. Vocês se importam de dizer de onde são? Ah, não, somos brasileiros e tal. Ah, eu acho que eles são do Porto Rico. Eu falei, realmente você ia perceber uma certa familiaridade com a língua, né? Explicamos um pouquinho de espanhol. E eu vi, eu falei, desculpa perguntar, mas por que o senhor agacha com faixa? Não é pior pro seu joelho, né? Assim, você não sente dor porque, né? Afinal de contas, é mais carga do que faria. E ele me deu uma resposta sensacional que abriu minha mente ali. Ele disse assim: não, na verdade, a única maneira com que eu consigo agachar porque eu tenho artrose é passando faixa, porque aí a minha patela fica no lugar certo e eu não sinto dor no joelho. E aí abriu outro precedente para tratar, né, assim, dores no joelho, enfim, com muito sucesso a partir dali, né, muitas situações de joelho que possam ser tratadas ou permitidas, né, porque antes não se conseguia fazer agachamento sem dor, não importa a posição.
com a faixa de joelho passou a ser possível. Então você consegue devolver padrão de movimento para a pessoa simplesmente utilizando a faixa de joelho, que é uma coisa extremamente subexplorada, né? Ninguém tende a falar disso, a fazer dessa forma, né? Normalmente se limita a pessoa ao ângulo que ela tem dor, né? Não se lança a mão dessa estratégia. Então você tem essas duas coisas, né? Assim, a faixa de joelho vem como um auxílio para vencer esse sticking point, que foi a primeira parte desse episódio, mas também vem como uma forma de permitir que certos padrões de movimentos que não eram possíveis voltem a ser possíveis sem dor, né? Respeitando o que eu chamo de regras de ouro, que o movimento tem que estar fluido e a pessoa não pode estar sentindo dor. Então essas são as duas regras que tem em qualquer movimento. Feito isso, você tem um bom uso dessa faixa de joelho, né? E é interessante dizer que existe mais de uma vantagem, né, da faixa de joelho, porque as pessoas ainda não está muito popular, né, o uso, como você bem disse. Às vezes o próprio médico poderia indicar, não é? O ortopedista, o médico de esporte, o treinador poderia indicar, e as pessoas ainda não conhecem esse recurso. Mas tem uma outra questão, né, da faixa do joelho. Ela não é muito confortável. Por que senta para enrolar o joelho na cadeira do lado da entrada para o tablado? Porque você não consegue andar com aquilo. Ainda mais se o seu objetivo é a maior carga possível, para você ter a maior força elástica possível, a faixa de joelho tem que estar bem tensa, né? E aí a gente vê muito vídeo de gente usando faixa de joelho em Reels, em TikTok, o que for, que a pessoa não está tirando proveito da faixa, né? Ou a faixa até sai do lugar, ou está ali assimétrica, né? Ou que fica uma perna, que fica para outra, e eu acho que principalmente a parte de ficar assimétrica já vira um risco, né? Porque você É, deveria ter uma assimetria ali de um lado para o outro, salvo alguma exceção aí. de maneira simples, muito simples. Se você passar a faixa no joelho para agachar, for agachar, sair e estiver relativamente confortável, está errado. Uma faixa de joelho bem passada, seja no leg press, seja no agachamento, você vai fazer. A primeira coisa que você vai fazer depois que você devolver a barra ou posicionar a leg press no lugar é tirar a faixa de joelho. Ela tem que estar incomodando neste nível. Eu brinco que a pior parte de agachar é a faixa. Né? Eu nem lembro que eu tô. Nem prestei atenção no que eu agachei, na carga que era. Eu só penso que eu tô com aquela faixa e eu quero arrancar aquilo logo. É tão bom que serve até de aquecimento. Vai na minha. Sai suado só de enfaixar. Vira um treino de Não. membros superiores. Você Né? lembra, você tava lá, foi 250 quilos sem aquecimento. Tá aqui a faixa de joelho, foi esse meu aquecimento. Foi uma história. Foi um dia Horrorosa. da história de terror. Mas tá bom, né? E eu acho que vale a pena assim, reforçar isso, gente, porque a faixa de joelho ela tem que ser bem colocada, e isso dá algum trabalho ali de treino, porque ela tem que estar com a atenção justamente para manter as estruturas estáveis, como aquele senhor falou. Se a minha patela fica ali no lugar, ela não desliza, não me dói, não dá atrito. Uma Exato. pessoa passar a faixa de joelho de qualquer maneira, ela pode causar justamente o efeito contrário. A faixa pode causar ali uma força não natural na patela e causar ali um deslocamento, não é isso? Sim. Assim, se tiver vendo o vídeo no YouTube e tiver curiosidade, no mesmo canal que você está vendo, tem vídeos ensinando a fazer passagem de faixa. Se você não tiver, é só buscar o Quinteiro no YouTube. Se calhar vai aparecer dois canais, o de
treinamento de fitness, tá? O outro é de mineração, criptomoedas, enfim. Mas ali tem ensinando vídeos como passar a faixa, né? E aí fica mais tranquilo de entender a partir dali. Mas, finalizando já esse episódio, né? Já fechando, não teria como eu falar da faixa se eu não explicasse o mecanismo do sticking point, né? Porque como eu vou falar para você que você consegue levantar mais peso, sendo que a faixa vai te ajudar numa fase do movimento que é mais crítica, né? E vai te dar velocidade, vai modificar o que a gente chama de modificação de curva de tensão do movimento, né? Então você vai ter um auxílio numa fase mais crítica do movimento e praticamente nenhum em outro, né? Tipo, finalização e tal, vai ficar a mesma coisa, porque o joelho vai estar lá estendido da mesma forma, sem qualquer auxílio. Então, é importante entender, né, que apesar de ser 3 movimentos, cada um deles são divididos em uma série de fases, e o sticking point, no caso, é uma dessas fases, né? Se vocês quiserem, posso até fazer episódio falando de fases do movimento, mas são extremamente complexas e ainda mais para imaginar. Não sei se daria uma boa nesse sentido. Mas a gente pode tentar fazer de alguma forma se vocês quiserem também, né? Ah, sim, com certeza. O importante aqui, e é o que mais levem essa noção para casa, é que o teu treinamento, mesmo que fique estagnado, tem muita coisa que possa ser feita, não é uma falha sua, e que não tente fazer muito, tente fazer o melhor, né? O que for mais eficiente para você nos teus objetivos. Então, a gente vê muito equipamento, muita propaganda, muito influencer usando sei lá o quê, e agora esse daqui é o acessório que está em voga, e fica muita coisa ali que a gente acaba não descobrindo ao certo para que serve, usando sem necessidade, ou até de uma maneira que possa ser perigosa, e agora vocês têm aí mais duas noções para poder olhar um treino, ou olhar um vídeo, ouvir o que alguém está se colocando como guru, old school ou não, e vocês agora já podem avaliar isso de uma maneira um pouquinho mais crítica. Com certeza. Então, vamos ficando por aqui. Lembre-se, chegou até aqui, deixa aquele 5 estrelas no episódio, deixa um comentário. Se estiver no YouTube, deixa o joinha. Mande esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar, ou alguém de treinamento, para ver se realmente sabiam desses conceitos ou estão fazendo uso deles, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.